Olá, amigos! Vamos falar um pouco sobre a terapêutica do perdão. Eu gostaria de começar com a seguinte pergunta: você está preparado para perdoar ou ser perdoado? Sim, ser perdoado, porque muitas pessoas acreditam piamente que nada fizeram para serem perdoadas. Mas então, vamos lá. Um dos sentimentos mais nobres que um indivíduo pode experimentar nessa vida refere-se ao exercício e prática do perdão. Sabemos o quanto é difícil desenvolver esse sentimento a ponto de compreendermos racionalmente sobre a sua real importância. Acreditamos equivocadamente que o perdão deve estar sob algum tipo de condição ou alguma forma de merecimento por parte do ofensor. Se assim fosse, dificilmente ele seria possível. Afinal, aquele que se propõe a perdoar sabe que não deve ficar focado simplesmente em observar as falhas alheias, caso estejamos realmente bem intencionados em dissolver tal questão. É preciso, sim, observar as ocorrências que transitam em nosso mundo interior, os pensamentos inferiores que podem estar ocupando a nossa mente, as atitudes menos felizes que certamente promovemos, mesmo inconscientemente, como uma forma de defesa psicológica, e assim podermos humildemente nos colocarmos em condições de igualdade perante aqueles que julgamos como pessoas falhas, reconhecendo que estamos nas mesmas condições de potenciais aprendizes. O que dificulta muito esse tipo de entendimento, diminuindo drasticamente a vontade em avançar numa solução prática e verdadeira, é o orgulho. Muitas pessoas, por acreditarem estar numa condição de perfeição, atuam como juízes, julgando, condenando ou absolvendo de acordo com suas conveniências ou crenças pré-estabelecidas. Através das falhas alheias, procuram muitas vezes esconder os defeitos que sabem possuir, procurando desta forma sentirem-se emocionalmente mais fortalecidas, moralmente superiores, mais inteligentes, cultas e sábias, como quem diz: tenho meus defeitos, porém jamais eu agiria desta forma. Existem pessoas que erram por, entre aspas, inocência, imaturidade, imprudência, desespero ou, finalmente, por quererem acertar, o que nesse último caso é louvável tal ação e não tira o mérito da tentativa. Outras erram por falta de caráter, má fé ou pura maldade, dificultando o seu viver e criando problemas de difícil solução para sua própria vida e de seus semelhantes. As barreiras que impedem uma pessoa a desenvolver o perdão dentro dela, muitas vezes são especialmente tidas como intransponíveis em função do significado literal que se costuma atribuir ao esquecimento das ofensas e ao próprio perdão, como sendo atitude passiva e de incondicional indulgência ante a agressão e o agressor, de maneira a agir tal como se ocorrências divergentes, causadoras de uma possível discórdia, não tivessem existido. Essa postura seria como não ter consciência de nossas condições, limites psíquicos e existenciais, exigindo tal comportamento. Perdoar, na verdade, não significa simplesmente transformar o sentimento da tempestade para a bonança em um passe de mágica, desenvolvendo algo sobre-humano no tocante à parte transcendente de nosso espírito. A criatura não dá saltos. Perdoar é um processo, uma forma de pensar, uma busca consciente e voluntária, um caminho traçado a percorrer, onde sabemos que não haverá facilidades íntimas, nem muito menos apoio por parte daqueles que enxergam determinada postura como tolice e perda de tempo.
Trata-se de um modo diferente de se avaliar e observar as ocorrências da vida, fundamentadas sobre o prisma da paz interior, do equilíbrio espiritual e orgânico. No momento que despertamos para essa razão, passamos a compreender que se faz necessário tal desenvolvimento, pois inúmeros são os prejuízos sofridos por aquele que ainda não consegue aceitar a sua mudança de pensamento e atitude perante o ofensor. Insistem em manter a mente ocupada com o passado, não se desligando das ocorrências que ainda no presente servem apenas para gerar dor e sofrimento. O ódio e a vingança são alguns dos sentimentos nefastos que procuram visitar o indivíduo que insiste em carregar em sua mente presente uma lembrança negativa do passado. É como tomar veneno e querer que o suposto ofensor morra. Perdoar e, acima de tudo, compreender que precisamos fazer uma grande faxina dentro de nós, vigiando nossa mente e acalmando o nosso coração, para que não tenhamos como oferecer espaço às nossas próprias sombras espirituais inerentes à nossa condição de seres imperfeitos. Muitos dos fantasmas que nos visitam representam, sem dúvida alguma, a nossa construção mental acerca de quem julgamos inferiores e incapazes de conviver conosco. Os perigos que vão se acomodando lentamente à nossa forma de viver são sutis e sorrateiros. Portanto, não caia na tentação de se achar melhor do que ninguém. Continue fazendo o seu melhor para ser livre e feliz. Use da sua inteligência e viva com amor no coração. A vida material é uma breve passagem, porém, se vivida de forma irresponsável, pode deixar sequelas por toda uma eternidade. Muitos podem confundir o verdadeiro conceito de perdão, entendendo que perdoar é ser passivo e coerente frente às ocorrências que causam dores em nossa alma. Não devemos, por exemplo, manter um relacionamento que claramente não funciona ou que é abusivo. Perdoar não é definitivamente ter que obrigatoriamente retomar uma relação na forma como era antes, porque muitas vezes o agressor não mostra indícios de que se melhorou e, em alguns casos, nem mesmo se arrependeu e poderá voltar a repetir as mesmas condutas e atitudes do passado. Naturalmente, o ideal é que se retomasse ou se consolidasse um relacionamento sadio, pautado na confiança e na sinceridade. Mas nem sempre isso é possível, até porque, dessa forma, quem perdoa estaria sempre refém de quem não deseja transformar a relação. Assim, perdoar não implica necessariamente em um retorno à situação da relação da forma como era anteriormente, nem mesmo a obrigatoriedade de uma convivência social mais próxima, caso isso não seja viável, pois o perdão é substancialmente uma postura íntima, um estado da alma. Muitos serão os obstáculos que tendem a dificultar o exercício do perdão. O egoísmo e o orgulho certamente figuram no topo dessa lista. Sufocados por esses sentimentos que costumam nos cegar, resistimos violentamente, quando não disfarçadamente, ao ato de perdoar, nos colocando como superiores aos outros, reivindicando privilégios pessoais, desconsiderando as particularidades, as dificuldades e os direitos dos outros. Vamos equivocadamente elegendo-nos como uma pessoa melhor. Afinal, não despertamos ainda para uma análise mais fria e comprometida sobre o quanto somos responsáveis por esse contexto e por tudo que nos acontece. Quando despertamos para a sublimação dos sentimentos,
a desculpa verdadeira e incondicional se apresenta. É razoável aceitarmos que temos por dever cristão facilitar os caminhos que promovam a paz. No entanto, a resistência consciente passa a causar um enorme prejuízo para a saúde espiritual. Ao adotarmos essa postura e vibrarmos em pensamentos que se afinam com as ondas inferiores, passamos a emanar através do corpo mental consequências ao corpo físico oriundo de nossos desequilíbrios psíquicos. É compreensível imaginarmos que para algumas pessoas a simples ideia de perdoar alguém pode resultar em sentimentos de raiva e fúria mais intensos pela falta de compreensão acerca dos envolvimentos que apenas são observados sob a ótica espiritual. Por outro lado, para outras pessoas pode trazer alívio imediato. Todos nós possuímos ideias preconcebidas do significado do perdão, acompanhadas de sentimentos que mantêm essas ideias firmemente ancoradas. O nosso conceito de perdão pode tanto dificultar e limitar nossa capacidade de viver com clareza e felicidade, quanto nos elevar, dando-nos uma maneira de nos libertarmos do passado e poder viver de uma maneira mais pacífica e culta. Por exemplo, se acreditamos que perdoar alguém significa que devemos ser conivente com o seu comportamento, aceitando tudo que ele fizer, então podemos classificar muitas pessoas como imperdoáveis e guardar um ressentimento para sempre, caso adotemos uma postura que atenda exclusivamente à nossa conveniência. Efetivamente, não temos o direito moral para adotar a condição de juízes, cometendo a heresia de julgarmos os fatos através de 2 pesos e 2 medidas. Além de favorecermos uma condição hipócrita, estaremos, sem dúvida alguma, comungando como uma forma de corrupção passiva. As nossas crenças sobre perdão abrem ou fecham caminhos para nós, determinam a nossa disposição de perdoar, por exemplo, e, consequentemente, influenciam profundamente o tom emocional da nossa vida. Pode também nos oferecer a liberdade plena ou o aprisionamento psíquico por décadas, ou mesmo por uma vida inteira. Pode promover doenças ou nos presentear com a saúde e com a prosperidade. Importante é dar-nos a oportunidade de nos libertarmos das amarras sugeridas pela falta de perdão, avançando no processo de autoconhecimento e desenvolvimento espiritual, adquirindo maior capacidade de pensar e de agir, deixando as velhas crenças pautadas na ignorância de conhecimento, para que, efetivamente, a verdade das leis universais possam nos credenciar ao perdão. Podemos, baseados em nosso nível de conhecimento e capacidade de compreensão espiritual, construir caminhos promissores e vitoriosos, ou colocar nesses mesmos caminhos obstáculos que representam dificuldades e limitações para a nossa própria vida, assim como para o nosso semelhante. Por essa razão, é preciso reconhecer as nossas próprias limitações de uma forma racional e cristã, poder oferecer a outra face, abrindo portas para a libertação de nosso mundo sombrio, renunciando ao nosso orgulho, usando de sabedoria e maturidade no difícil, porém salvador caminho do perdão. Hoje nós temos grandes exemplos aí de intolerância entre as pessoas. E a intolerância tem o poder de promover a violência dentro de nós. E toda dureza espiritual enseja crueldade. Críticas e acusações se transformam em correntes corrosivas do bem, enfraquecendo as ações que pautam pela verdade,
justiça e amor, sabendo que encontraremos na estrada da vida a projeção de nós mesmos. Senhor, se faz a necessidade de conservarmos o perdão por defensor de nossa liberdade, ajudando agora para que não sejamos desajudados depois. Eu gostaria que você refletisse sobre a seguinte questão: até que ponto você está disposto a esquecer uma ofensa para viver em paz consigo mesmo? Tem pessoas que sabemos dizer o seguinte: eu perdoo, mas nunca mais quero me encontrar com aquela criatura. E se por acaso eu vê-la seguindo em minha direção, eu atravesso a rua. Se você pensa assim, lamento dizer que você é escravo de você mesmo, pois ainda não compreendeu o que significa ser livre e caminhar em liberdade. Ninguém tem o poder de comandar as nossas ações. Se somos pessoas melhores, como muitas vezes imaginamos ser, por que então negar o contato? Seja humilde, educado e mostre a sua outra face, não aquela face envernizada, bonita por fora, mas sim a face de alguém que já compreendeu o que significa viver e que o seu semelhante é exatamente igual a você. Estamos numa vida tentando evoluir, cada um buscando fazer o seu melhor, de acordo com o seu entendimento, de acordo com a sua capacidade de evolução, enfim, todos de alguma maneira tentando avançar nesta vida de grandes dificuldades. Torna-se muito forte quem consegue aprender a tolerar insultos e humilhações. Eu termino esse nosso encontro com essa maravilhosa frase do venerável mestre Haixin Yun. Muito obrigado pela sua atenção e que você esteja cada vez melhor.